Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem? Tudo bem, Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Isso. E temos hoje aqui a ilustre presença também de Jefferson Colombeiro. Jefferson Colombeiro. Tudo bom, Jefferson? Olá, tudo bem. Esse é o programa número 243, para quem não sabe, é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática, que é uma coisa que hoje em dia não falta aqui no Brasil principalmente. Se você for um principiante em informática e tiver alguma dúvida, você nos manda um e-mail. Se você for um expert em informática e ouvir as dúvidas dos principiantes, por favor, mande a resposta, porque às vezes nós não sabemos responder, é um problema pelo qual nunca passamos. E se você, garimpando na internet, encontrar algum site muito interessante, mande também para a gente poder compartilhar com todo mundo. Obviamente o e-mail, o meio de comunicação é e-mail, o endereço é info@redeeldorado.com.br. Tomando o seguinte cuidado. No campo assunto, escreva o nome do programa, Plug Eldorado, para não ser confundido com spam, tá bom? Vamos às dúvidas, Pierluigi. Não é uma dúvida, é uma dica bastante interessante aqui do nosso ouvinte João Souza Aguiar. Ele diz o seguinte: professores, eu sempre tive vontade de ver a Última Ceia de Leonardo da Vinci, mas nunca tive dinheiro para ir à igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milano, na Itália, onde a pintura está guardada. Cuidado, João Souza, ela não está guardada. Ela está pintada lá. Ela está pintada lá, porque ela foi pintada no refeitório dos padres lá do convento, inclusive, nem daria para guardar em outro lugar, a não ser que recortasse a parede. Está pintada na parede e, aliás, ela teve um problema terrível. O Leonardo da Vinci, como grande gênio que era, sempre tentava inovar, ele usou pigmentos de origem vegetal na hora de pintar. Esses pigmentos foram esmaecendo com o tempo, então deu uma trabalheira depois para restaurar aquilo, que foi um negócio assim que durou anos e anos e anos. Agora, com a internet dá para visitar. Você entra em www.altadefinizione.com, já eu vou soletrar esse alta definizione. Deixa que eu que não sou italiano, eu soletro, Pierluigi, pode deixar. E dá para ver, inclusive, com detalhes assim absurdos. É possível, por exemplo, visualizar os pedaços de laranja à frente de São Mateus, ou bordado dourado no manto de Judas, e assim por diante. Não é violento, eu entrei lá e conferi. É impressionante, impressionante. E assim, eles colocaram a imagem em altíssima definição, e ela aparece, claro, na tela, preenchendo a tela como se fosse uma espécie de um thumbnail, não é? Quer dizer, uma miniatura, só que é uma miniatura que enche a tela, pra você ter uma ideia, né? É a miniatura que pega a tela inteira. Só que ela está em miniatura porque, na realidade, o tamanho da imagem é muito maior que aquilo. Como o próprio site já pregou, a imagem está em alta definição. E aí tem um plugin, ou provavelmente um applet em Java, que permite você, com o mouse, magnificar, quer dizer, ampliar cada trecho da imagem. E aí, olha, o grau de ampliação que você obtém é uma coisa assim assustadora, a ponto de você realmente ver detalhezinhos da imagem que você, em todas as reproduções já apresentadas, não só na internet, como também em livros, você nunca provavelmente percebeu esses detalhes até hoje. E não tem só a Santa Ceia lá, né? A Última Ceia pintada lá por Leonardo da Vinci. Tem outras pinturas famosas, não tão famosas quanto a Última Ceia, mas há outras pinturas para se conferir em detalhes nessas imagens de alta definição. É um negócio que vale a pena. Então, o site é www na frente e .com no final. E no meio? No meio. Alta definizione, como você disse, é alta, só que começa com H. Tá? Em italiano não começa, eles colocaram esse H para diferenciar. Então é H alta, definizione. Definizione, esse zione com Z, tá? Então, alta com H, definizione é o nome do miolo aí para você acessar esse site. Vale realmente a pena. Eu fiquei ali uns bons minutos me divertindo
nesse site aí e observando várias pinturas interessantes. Agora, já que estamos vivendo uma época de reforma ortográfica, vamos falar um pouco de ortografia. Você chegou a ler isso aqui? Sobre o tamanho da imagem? Sim, sim. Não. 16 bilhões de pixels. Pois é. Você tem uma ideia do tamanho. Quer dizer, hoje você fala aí em megapixel. Então, essa megapixel para definir a definição, né, para se referir à definição de uma câmera fotográfica. Uma câmera fotográfica que tem uma ótima resolução hoje em dia é uma câmera fotográfica de 15, 20, 30 megapixels. 30 megapixels. 30 megapixels significa 30 milhões de pixels. Né? No caso aqui, 16 bilhões, ou seja, são 16 mil megapixels. Você imagina uma foto tirada com uma resolução de 16 mil megapixels. Né? É violento o negócio. Violento. Agora, duas observações. Uma delas, esse definizione, que em italiano é com Z, para quem tem conhecimento de italiano é uma coisa fantástica pelo seguinte: nenhum italiano que tenha conhecimento de italiano e de português erra na ortografia do português. Vou explicar por quê. Digamos que você tenha uma terrível dúvida. A definição é com S ou com C cedilha? É só lembrar que C cedilha, a palavra é C zedilha. Aquele zedilha originalmente era um Z. Então, se em italiano tiver um Z, com certeza em português é C cedilha. É C cedilha. E uma outra observação, viu, Tarcísio? Você falou, basta correr o mouse em cima, em 9 de dezembro de 1968. Ou seja, exatamente 40 anos atrás, e mais algum tempinho que você está ouvindo esse programa no fim de semana, o inventor norte-americano Douglas Engelbart fez uma palestra de 90 minutos mostrando, sabe o quê? O mouse. O mouse. O mouse foi inventado há 40 anos atrás. Que era uma caixinha de madeira, né? Com dois anezinhos. Eu me lembro dos mouses primitivos. Eu cheguei a usar os mouses primitivos. Era uma coisa assim fantástica, né? Maravilha. E hoje o mouse é sem fio, sem nada e tudo mais. Tarcísio, temos uma dúvida terrível da Marisa. Só espero que não seja a do Silvio Santos. É para mim, olha, ela começa assim, senhor Tarcísio de Carvalho, já até assustei aqui, ó. Sou sua ouvinte e alguns meses atrás ouvi a respeito de um site sobre como pegar tudo que é digitado no computador. Isso daí é uma dica extremamente útil para pais e mães que querem começar a controlar um pouco as maluquices que os filhos estão fazendo no espionar os filhos. Não é espionar, é controlar, né? Que a função do pai e da mãe é justamente... tem que controlar mesmo. Tem que controlar até mesmo. Uma certa idade não pode deixar solto assim, não pode. Eu diria que até uma certa idade não, porque tem cara aí com 18, 19 anos que apronta. Viu? Bom, eu não disse qual idade. Tá certo. A dica que nós colocamos é no Infodrops número 429. Nossa, faz tempo. Nós já estamos quase 900 agora, né? 800. Me diz uma coisa, Jefferson, ainda existe no site, agora nós estamos inaugurando o novo site, sim. Existe o 429? Deixa eu só apresentar aqui aos ouvintes. 429? Dá uma olhada aí. Quem está falando é o Jefferson Colombeiro, que eu falei, ilustre presença. Ele é a pessoa responsável, finalmente, pelo site Intermática estar no ar. Pelo portal Intermática. Pelo portal Intermática, né? Agora. Agora vocês, ouvintes, vão poder contar com um serviço já bom e que pretende ser, e promete ser, com certeza, muito melhor, porque a coisa não vai parar por aí, do jeito que está lá. Está no ar ainda o 429? Está sim. Está no ar. Tá no ar. Então, deixa eu ver. No Infodrops 429, existe uma dica que a Marisa foi usar, para justamente pegar tudo que é digitado no computador. Só que eu fui usá-lo esses dias e fui surpreendida. Esse software está com vírus. Gostaria de saber se existe um outro igual a este para poder usar no meu computador. Marisa, o teu software não está com vírus. Ele é o próprio vírus. Ele é um vírus. Deixa eu explicar uma coisa, Marisa. Eu não dei uma dica para ferrar ninguém. Calma, deixa eu explicar. Na verdade, essa dica se refere, eu não sei exatamente a qual, faz tempo já, o 429, faz bastante tempo, mas tem outros equivalentes. Ele se refere a um keylogger. O que vem a ser um keylogger? É um aplicativo que você instala no seu computador e ele, de alguma forma, registra tudo aquilo que for digitado no teclado. Tá? Então, qualquer tecla que você mexer, ele registra, grava isso num arquivo. E tem alguns mais sofisticados, inclusive, que permitem
não só a gravação no arquivo, como, assim, de tempos em tempos, esse arquivo que ele gerou, ele é enviado automaticamente via e-mail para um e-mail, para uma conta de e-mail pré-determinada. Então, por exemplo, um pai, né, quer saber o que o filho está fazendo no computador dele, ele vai lá na calada da noite, instala esse keylogger no computador do filho dele. O keylogger acaba, por mecanismos, algumas rotinas que ele tem, se camuflando no computador do filho dele, sem que o filho saiba, ele não vai perceber. E esse keylogger registra tudo que está sendo teclado pelo filho dele, e de tempos em tempos ele gera um arquivo e manda para o e-mail do pai, por exemplo, né, que o pai configurou. Aí o pai recebe relatórios, sem precisar acessar mais o computador do filho, ele recebe relatórios no e-mail dele a respeito do que o filho anda fazendo. Pode ser no escritório, por exemplo. Pode ser no escritório, ele abre o e-mail quando ele quiser, né? Agora, o problema é que esse tipo de arquivo, ou esse tipo de aplicativo, melhor dizendo, além de ser usado para esse tipo de controle, como eu estou falando, ele é muito utilizado por crackers, que são aqueles caras que tentam invadir computador a fim de obter a senha, né, de um banco, sei lá, as senhas do usuário, e para depois tentar invadir o próprio computador desse cara, né, desse usuário, ou então invadir contas bancárias ou coisa parecida, né? Você já deve ter ouvido falar nisso. E os aplicativos que eles utilizam são exatamente os keyloggers, né? Quer dizer, eles acabam mandando, por exemplo, para uma pessoa leiga ou relativamente leiga, uma espécie de cavalo de Troia, né? Quer dizer, é aquele presente de grego que o cara recebe, achando que é um aplicativo interessante, enfim, tem alguma coisa legal que ele vai fazer. No fim ele até se decepciona, porque o cara pega esse aplicativo, ele não faz nada aparentemente, mas na realidade ele acabou instalando no computador da infeliz vítima um keylogger. E esse keylogger já vem todo pré-configurado para que, de tempos em tempos, relatórios sejam mandados para que e-mail? O do cracker, o cara que está tentando quebrar lá as senhas do indivíduo. Aí o cracker vai recebendo de tudo quanto é computador para os quais ele mandou esses keyloggers, ele vai recebendo esses e-mails e vai tentando invadir um, invadir outro e tal, e ele acaba, né, se beneficiando disso ilegalmente. Agora, claro, os antivírus e os anti-spywares, principalmente, sabendo dessa técnica que os keyloggers utilizam, né, que os crackers utilizam com os keyloggers como ferramenta, eles, claro, colocaram na lista dos bandidos os keyloggers. Então, na hora que você está instalando um keylogger, o que acontece? Se tiver um antivírus ou um anti-spyware instalado no computador, ele vai te alertar, olha, isso aí é um vírus, né? Tanto é que, na maioria dos keyloggers, vem instruções para que você desative o antivírus, pelo menos no momento que você for instalar o keylogger. Depois que ele está instalado e rodando, aí o próprio keylogger tem mecanismos de camuflagem, e aí você pode reativar o antivírus, que o antivírus não vai mais ficar gritando. Só que para que esses mecanismos de camuflagem sejam acionados, você primeiro tem que instalar o keylogger, e para isso você tem que desligar o antivírus temporariamente, porque senão o antivírus realmente vai berrar e dizendo que tem um vírus no teu computador ou um vírus tentando entrar no teu computador. Entendeu, Marisa? Então o lance é esse. O keylogger, ele faz isso mesmo, né? Quer dizer, ele é detectado pelos antivírus e anti-spywares como programas mal intencionados, né? E cá entre nós né? Mal intencionado, porque na hora que você coloca um negócio desse para espionar, entre aspas, nem que seja para efeitos de controle, com as mais nobres das intenções, ele acaba sendo um programa mal intencionado, tá certo? Tem outra Marisa aqui. Boa tarde. Poderia especificar qual a página dos professores, pois não estou conseguindo encontrar. Então agora finalmente, né, Jefferson? Sim, agora vai conseguir. É www.intermatica.org. www.intermatica.org. E aí você vai conseguir encontrar.
Tem uma outra dica aqui, bom, um comentário do Tony. Lembra do Tony, da água mineral? Lembro. Nossa, esse é nosso vídeo há pelo menos 10 anos. Você fala né? em Tony, a água mineral, lembrei. Aí você fala do Faria, a vigia do Arujá, também já lembrei. Então a gente vai lembrando, né, pelas alcunhas ou pelas funções. Né? Tá certo. Tem o táxi comum. Tem o táxi comum também, né? São nossos ouvintes. E tem alguns folclóricos, digamos assim, né? Mas aqui, o Lutito, inclusive, ele é um nosso ouvinte já há bastante tempo, ele mandou uma frase aqui que vou ler daqui a pouco, mas o Tony, ele diz o seguinte: eu estou usando o Google Chrome. O Google Chrome é aquele navegador que o Tarcísio aconselhou em programa passado, e eu inadvertidamente falei, mas Tarcísio, não funciona só no Windows Vista? E o Tony diz, não, o Tarcísio tem razão, eu estou usando no XP, é muito bom, funciona e é rápido. Não, com certeza, rápido ele é mesmo, ele abre com uma eficiência e uma rapidez os sites, e depois aquela coisa que ele tem, né, você pode configurar o Google Chrome para que na hora que você roda, né, na hora que você resolver rodá-lo, você pode configurá-lo para que ele sempre abra uma determinada página inicial, como a maioria dos navegadores o faz. Mas você pode deixá-lo, e aí é a condição default dele, configurado, para que ele te mostre uma espécie de miniatura das 9 últimas páginas acessadas por ele. Então toda vez que você abre, à medida que você vai usando, você tem ali uma espécie de histórico, mas na forma de miniaturas das páginas que você acessou recentemente. Olhando no histórico, só endereço, nem sempre você lembra o que era. Né? Isso. Agora, a página, então, visualmente... se uma pessoa normalmente acessa um grupo de, sei lá, 5 a 10 páginas, em média, sempre acessa aquelas vão estar, de certa forma, sempre em evidência e com facílimo acesso, né, através desse recurso. Eu tenho usado ele também. Você tem usado também, Jefferson? Uma máquina de 400, quase 500 MHz, né? E porque os outros navegadores são pesados, né? Então aí eu resolvi instalar, muito bom. Muito bom. E é rápido. É rápido, Olha, principalmente porque ele é otimizado para Java, né? Porque boa parte das aplicações Google utiliza muito Java, né? E então ele é otimizado para isso. Então ele carrega bastante rápido, principalmente nas aplicações Java. Ele tem problema um pouquinho com o plugin Flash, ainda não está totalmente tanto é que ele está na fase beta ainda. Isso, né? ele está em beta. Beta, para os ouvintes que não sabem, é a fase de testes de um software. Quer dizer, quando uma companhia de software lança um software como esse Chrome, ou outros, né, que são bastante sofisticados, é natural esperar-se que nessa fase inicial de lançamento desse software, muitos problemas sejam encontrados. Probleminhas, né? Nessa ou naquela rotina de execução dessa ou daquela tarefa. Então, esses probleminhas, é óbvio que com o tempo eles acabam sendo sanados. Só que a melhor forma de testar exaustivamente um software não é o pessoal lá que desenvolveu ficar lá dia e noite mexendo. Eles também fazem isso. Mas aí eles lançam uma versão teste, que é essa chamada versão beta, para que os usuários acabem testando o software e quando eles encontram um problema, obviamente o usuário comum não vai resolver, mas pelo menos ele vai reportar esse problema ao pessoal que interessa realmente. Então o Google Chrome, ele está na fase do beta teste, né? E você pode ser um beta tester, né? Você pode baixar o Google Chrome, trabalhar com ele e quando algum problema dessa natureza, tipo alguma incompatibilidade com Flash ou coisa parecida surgir, você pode contribuir enviando o relatório lá, que já vem tudo pré-configurado para o pessoal da Google, para que eles possam corrigir esse problema eventualmente, tá bom? Agora, você sabe por que beta, né? Porque é alfabeto grego, né? Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Eles começam normalmente com o software na versão epsilon, zeta, e vão subindo. O beta é justamente o penúltimo, quer dizer, tá na beira de ser lançado oficialmente. Então é o que falta um pouquinho para o alfa. Isso. A versão alfa é a versão definitiva. É a versão supostamente definitiva. Na Microsoft tem a versão alfa, depois tem o Service Pack 1, Service Pack 2, Service Pack 3, e vai indo. Mas não é só na Microsoft, qualquer software house tem isso, né? Não tem jeito. Agora, Tarcísio, eu prometi uma frase do Lutito,
A frase é é aquele comentário sobre o nível da televisão, etc., né? Do David Frost. Televisão é um invento que permite que você esteja entretido na sala por pessoas que você não deixaria entrar em sua casa. Exatamente. Pensa o quanto de verdade tem. Tem uma frase, essa frase me lembra uma outra frase, inclusive havia um site, seria até interessante a gente lembrar e passar para os ouvintes de frases de pessoas famosas. Era uma frase do Groucho Marx, daquela dupla do Gordo e o Magro. Groucho Marx, os irmãos Marx, exatamente. Que ele dizia que ele não se associaria a um clube que o aceitasse como sócio. Ele falou, jamais entraria como sócio num clube. Mas ele tem uma outra frase. Ele diz que televisão ter sido muito útil no meu desenvolvimento intelectual. Ele fala, porque toda vez que alguém na sala liga a televisão, eu vou para o quarto e vou ler um livro. É verdade. Essa grande... O Groucho Marx tem frases assim fantásticas, né? Para mim a melhor dele é aquela que... Como chamava a namoradinha da América, aquela loirinha? Doris Day? Doris Day. Falei, faz tanto tempo que a Doris Day ainda não era virgem. Nossa! Ele era muito, muito engraçado, né? Tarcísio, a Suzana de Faria diz o seguinte: gostaria de adquirir um computador, porém tenho pouco conhecimento em relação aos componentes. Qual é o processador, qual é a memória, HD, etc. O que escolher mais adequado para o meu uso. Sou estudante universitária. Aqui os professores e os colegas usam muito a informática. E gostaria de um aparelho que não me deixasse na mão e nem de ser enganada na hora da compra. Enfim, se possível, esperar que me ajude e desculpe a minha ignorância no assunto. Bom, agora eu vou dar o meu palpite. Por falar em ignorância no assunto, era um comentário que acabamos divagando por aqui, eu acabei até deixando de fazê-lo. O Jefferson disse que estava usando o Google Chrome numa máquina de 500 MHz. 500 MHz. Explica isso, Pierluigi, o que é uma máquina de 500 MHz? Esse megahertz, no caso, 500 MHz, se refere ao quê? É a frequência com a qual o microprocessador executa cada operação elementar, só aquelas, o famoso flip-flop, né? Aquelas operações de lógica binária lá no âmago da coisa. 500 MHz significa que ele executa 500 milhões de operações dessas elementares por segundo. Exatamente, 500, ou seja, meio bilhão de operações elementares por segundo. Agora, 500 segundo. MHz é devagar isso? Para os parâmetros de hoje? Não sei, agora tem... Né? Exatamente. É muito devagar, porque na realidade hoje, se você pegar esses processadores mais modernos, eles já estão na faixa dos gigahertz. Sim. Já passaram para a faixa dos gigahertz há muito tempo. Hoje de ou seja, 2 gigahertz. 2 gigahertz. Então, é meio gigahertz. É meio gigahertz. E no caso, por exemplo, a média 2 gigahertz, isso se você não tiver um desses processadores dual core. Isso... Né? Porque o dual core, o core duo, um dos dois, acho que é dual core. É o dual core. O que ele tem? Core 2 duo, né? É o Core 2 duo. Eles têm, na realidade, dois processadores, por exemplo, de 2 GHz trabalhando em paralelo. E o detalhe é que as velocidades, na realidade, não se somam. Elas acabam mais do que se somando, porque o trabalho em paralelo acaba aumentando muitas vezes a performance do computador. Então, só para o pessoal ter uma ideia, um bom computador que não deixe quem é a Suzana na mão, começa por aí. Quer dizer, é um computador que deva ter, hoje em dia, para considerá-lo bom, um processamento duplo, sim, no mínimo. Já tem até quádruplo por aí, né? E agora a Intel está entrando no novo eu não lembro agora, mas aí alguma coisa que são 7. 7? Hepta. Nossa, são 7 núcleos numa um único invólucro, né? Um heptacore, quer dizer, uma coisa com 7 núcleos. Com 7 núcleos. Mas veja, tem com 2 núcleos já tá de bom tamanho. Com 2 núcleos você já não vai passar vergonha. Agora tem aí você pode optar pelo Intel, que aí vem a ser esse tal dual core, né? Que tem a tecnologia dual core, não precisa ser exatamente 2 GHz. Não, dual core 1.6, 1.8, 1.6 GHz já está bom, viu, Suzana? Bom. Ou então você pode apelar para aquele processador AMD, aquele X264. Isso. Né, o 64X2, que também é um processador rapidíssimo, da AMD, é um pouco mais barato, né?
Já esquenta menos, né? Esquenta menos. E é um processador de duplo núcleo também. Né? Agora, tudo isso nós estamos falando em desktop, em computador doméstico, computador que fica em casa. Mas ela está falando o quê? Em notebook? Não sei. Ela diz o seguinte, ela faz a faculdade. Mas esse comentário da gente vale tanto para desktop quanto para notebook. Vale para as duas. Na realidade, viu, Suzana, o problema é o seguinte, você precisaria definir mais um pouco, mande mais um e-mail dizendo o que você pretende fazer com ele. Por exemplo, você fala, é um computador que eu quero levar para a faculdade, para não sei... Aí, por exemplo, eu uso nas minhas viagens um notebook que não tem CD, não tem gravador de DVD, não tem... EPC, né? É aquele EPC, é um computador baratíssimo. Custa menos de R$1.000 hoje? Bem menos, deve estar uns R$700, R$800, baratíssimo. Você compra em 10 vezes sem juros na internet ou coisa desse tipo. E esse computador tem para mim, duas enormes vantagens. Primeiro, já tem o wireless. Já tem a placa wireless interna, tem um monte de USB para entrar, não tem HD, tudo memória em estado sólido, quer dizer, se cair no chão a chance de quebrar é mínima, tá certo? Não quebra. Tem já preparado uma webcam para videoconferência. É fantástico e simplesmente custa pouquíssimo, é extremamente portátil. Quer dizer, se o teu problema é levar para a sala de aula, aí eu te aconselho esse. Agora, se o teu problema é você processar coisas entrar no mundo da informática de maneira mais envolvente, aí tudo isso que vale. Agora, só para encerrar, o processador nós falamos, né, esse dual core tal que você deve ter ouvido, Suzana. Memória, eu diria 2 gigabytes. HD, tá barato, né? Tá barato. 2 gigabytes, tá bom. HD 160 gigabytes para cima. Tá? Que também já é um preço, já é o padrão hoje em dia, vamos dizer assim. Padrão. Tá? Então, esses 3 itens mais ou menos te dão um parâmetro para você configurar um bom computador que não vai te fazer passar vergonha. Vamos agora a um intervalinho, não é, Pierluigi? Um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta aí com mais dúvidas, mais um papo aí com o Jefferson a respeito do site Intermática que finalmente está no ar. Né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, segura um pouquinho aí, tem um intervalo, a gente volta já com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Como criar uma lista de dados utilizando o Excel 2007? Ou então, como esconder objetos gráficos no Excel? Ou ainda, como configurar um pendrive para iniciar um computador com a distribuição Ubuntu do Linux? Descubra as respostas a essas e dezenas de outras perguntas visitando o site Daily Geeks. Esse site está em inglês, mas vale a pena uma demorada visita. Ele é muito bem organizado, o Daily Geeks está dividido em 2 sessões, guia e perguntas e respostas. Cada uma delas está dividida, por sua vez, em assuntos. Windows, Linux, Firefox, Office. Confira. Para você encontrar o link direto para esse Daily Geeks, basta entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrops número 891. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Ouvinte Leandro Schiola nos manda uma dica fenomenal para quem desenvolve sites para a web. Nada mais frustrante do que para um internauta entrar numa determinada página e perceber que aquela página não funciona no browser dele, porque ela foi desenvolvida, por exemplo, para o Internet Explorer, e o desenvolvedor não se preocupou em checar se ela funciona no Firefox, no Opera, no Netscape, nos vários navegadores alternativos que estão sendo utilizados por aí. Então, essa dica é muito importante. Você entra em browsershots.org, digita o URL completo do site que você criou e você quer checar nos vários navegadores, depois dá Start, e você vai obter um relatório, você vai ver o resultado da sua página nos vários navegadores que existem hoje em dia sendo utilizados na internet. O URL é um pouquinho complicado, em vez de soletrar, eu vou dizer o seguinte: você entra em www.intermatica.org e procura o Infodrop número 335. Você vai achar lá um link direto para esse site muito útil para as pessoas que fazem páginas na internet.
Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta, agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa de número 243, né, para o seu controle aí. E lembrando mais uma vez que info@redeeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail, e é para esse endereço que você deve enviar suas dúvidas, dicas, sugestões para o programa. Lembrando sempre de, no campo assunto, colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Mas a gente estava aqui discutindo as dúvidas que vocês ouvintes nos enviaram. O que a gente tem mais interessantes por hoje aí, Pierluigi? Então, o nosso ouvinte, Hugo, ele teve um problema, passou a ter um problema de baixa visão, a famosa retinoplastia diabética. Ele ouviu nós comentando que um dos nossos colaboradores aqui do programa possui alguns programas destinados a deficientes visuais. Na realidade, esse colaborador nosso, que é o Moacir, ele é deficiente visual, ele é cego, totalmente cego. Ele foi, acho que, o primeiro e único cego, ou talvez o primeiro a trabalhar na polícia. Sem dúvida. Tá certo? Ele trabalhava exatamente na área de comunicações via rádio, né, da polícia, certo. E desenvolveu, como cego, uma série de aplicativos, né, que facilitaram aí as comunicações. Então, ele gostaria de poder contactar o Moacir. Nesse momento, olha, não tenho nem o telefone, nem o URL dele em mãos, ou o e-mail dele em mãos. Me faz um favor, Hugo, eu perdi o seu e-mail, porque eu copiei só o corpo do texto aqui nas páginas e perdi o seu endereço. Me manda mais um e-mail, o mais urgente possível, e eu, via e-mail mesmo, não aqui no ar, via e-mail mesmo, te passo os dados do Moacir para você poder bater um papo com ele e ter a orientação adequada a respeito disso. Tarcísio, temos mais algumas dicas e algumas dúvidas. Certo. Mas tem uma dica interessante aqui do Ricardo. Uhum. O Ricardo é o seguinte, ele ouviu num programa passado um ouvinte que estava com problema de aparecer a todo instante uma janela com a mensagem que irá desconectar depois de um determinado tempo, internet. Uhum. Ele diz o seguinte, olha, nessa mesma janela aparece uma opção de marcar para não aparecer mais essa janela. Clicar no botão permanecer conectado, mas marcar primeiro para não aparecer mais a janela. Ou seja, no fundo, esse não aparecer mais seria equivalente a dizer, olha, eu quero permanecer conectado e pelo amor de Deus, não me pergunte mais porque lembre-se dessa resposta. Isso. Aí diz que aí não aparece. Não me importune mais. Não me importune mais. Como dizia o George Harrison em uma de suas músicas, na época dos Beatles, don't bother me, não me aborreça. Não né? me aborreça. Tá certo. E como dizia Júlio César, desculpe, do Cícero, quosque tandem Catilina butere paciência nossa. Até quando, Catilina, você vai aborrecer a minha paciência, né? Agora, na realidade, viu, Ricardo, obrigado pela dica, e essa é uma dica que vale também para o pessoal que usa firewall. Quando você usa um firewall, normalmente aparece sempre aquela pergunta, olha, o Adobe Reader está tentando se atualizar, deixa. Não sei quem está tentando fazer o quê, deixa. Se for algo confiável, o Adobe Reader está tentando se atualizar, e você sabe que é confiável, você vai deixar, marca também, lembre-se da minha resposta, clica naquilo, lembre-se da minha resposta, para que ele continue fazendo aquilo sem nunca mais te perguntar, né, Tarcísio? Exatamente. Tem uma outra dica aqui, viu, Pierluigi, na realidade não é bem uma dica, mas sim uma alternativa a uma dica que nós mesmos já passamos para os ouvintes aqui há um bom tempo atrás. A gente há algum tempo falou de um site, de um serviço, melhor dizendo, que até um dos programas passados, recentemente, uma das nossas ouvintes elogiou bastante, porque ela está usando aquilo à torto e direito. Né? Se não me falha a memória, ela trabalha no Correio. Isso. É o site, ou o serviço You Send It. You Send It. O que é esse You Send It? É um serviço no qual você pode colocar um arquivo grande, né, de alguns gigabytes, agora eu não sei exatamente qual é a capacidade que o You Send It está permitindo, e configurar para que seja mandado um e-mail para uma pessoa dizendo que existe esse arquivo ali. Então essa pessoa vai receber um e-mail com um link
no caso dela clicar nesse link, ela consegue baixar esse arquivo que você disponibilizou. Disponibilizou. Muito obrigado. Agora eu tô lendo, travou aqui, deu um trava-língua aqui, porque eu tô lendo o nome do outro site, cara. Então, esse endereço que você colocou lá, pronto, já não vou evitar a palavra disponibilizar, tá certo? Porque vai que eu tente falar disponibilizar e ela não sai, ela não está disponível. Então é melhor não falar. Olha, posso interromper um instante? Deixa eu contar uma cena que para mim tem algo de mágico. Tanto o Tarcísio como eu somos professores. E nas aulas de cursinho nós temos turma com 200 alunos. A gente tinha turmas gigantescas. E um dia o Tarcísio entrou numa sala particularmente espevitada, digamos assim, né? Ele pediu silêncio e começou a dar aula. Normalmente o pessoal no cursinho faz silêncio. Mas aquele dia estava, sabe, todo mundo elétrico. Aí o Tarcísio pediu... Acho que era a véspera de saída de nota de vestibular. Falou, olha, assim, né? Pediu silêncio de uma maneira um pouco mais ríspida. E o pessoal fez silêncio. Daqui a pouco voltou o barulho de novo. Aí o Tarcísio estava irritado também. Acho que o ar-condicionado não está funcionando. Aquelas coisas. Ele deu um murro na mesa e gritou: "E agosta bara!" Ele queria dizer "e agora basta". Exato. Só que saiu "e agosta bara". Exatamente. O efeito foi um silêncio sepulcral até o fim da aula, porque os caras falaram, queria. Deve ser alguma maldição da Babilônia, alguma coisa assim, que se alguém começar a falar, cai os dentes e a língua, né? No mínimo. Então aquele agosta bara teve um som mágico. Então você percebe que às vezes embaralhar sílabas é útil, né? Pois é, então, pelo menos chama atenção. Se o cara tá dormindo, ele falou por que ele falou, né? Pelo menos. É o velho teste para saber se a pessoa está prestando atenção. Bom, mas de qualquer forma, o Oswaldo ele manda para a gente uma alternativa ao YouSendIt, que no fundo, o que é? É um serviço que permite você enviar, sem ter que anexar a um e-mail, enviar um e-mail avisando, dando o link, onde existe ali disponível um arquivo gigantesco que não daria para ser anexado ao e-mail, até porque o próprio provedor de caixas postais, e-mails, etc., não permite anexar arquivos tão grandes. Agora, cuidado que na hora que você coloca o teu arquivo gigantesco lá no servidor desse serviço, no YouSendIt, ou nessa alternativa do Oswaldo, vai demorar um tempão para subir, hein? Claro, então é você que vai perder bastante tempo para aquilo, para fazer o upload daquilo. E como chama esse novo serviço aí que não é um novo, na realidade eu já conhecia também, é só essa alternativa ao YouSendIt, que é o Mega Upload. Mega Upload, né? E diz aí o Oswaldo, eu também não sabia disso, né? Não fui lá checar, mas diz ele que ele comporta uploads de arquivos de até 50 gigabytes gratuitamente. Bom, deixa eu agora fazer uma observação. 50 gigabytes, mesmo que você tenha banda larga, se você for fazer o upload, olha, só para vocês terem uma ideia, 50 gigabytes é o tamanho de um filme em alta definição, em HD. Um filme gravado em HD de alta definição tem 50 gigabytes. Agora tem uma curiosidade. Quando se usava o pendrive com a tecnologia USB 1.0, 50 gigabytes demorava 9 horas e 15 minutos para ser lido no pendrive. Quer dizer, você coloca... Lido. Imagina dizer, não no pendrive, né? Mas a conexão USB 1.0, vindo de algum dispositivo, para entrar 50 gigabytes, demorava mais de 9 horas. Já com a tecnologia USB 2, demora, sei lá, uns 7, 8 minutos. Olha a diferença. E agora está estourando aí o USB 3. Só que cuidado, o USB 3 não é comprar o pendrive USB 3. Dentro do teu computador tem que ter a placa com entrada USB 3, que felizmente tiver a inteligência de torná-la compatível com o USB 2. Ou seja, a mesma placa pode ler o USB 2 e o USB 3. Essa história que no USB 1 demorava 9 horas e lá vai fumaça, sabe quanto demora no USB 3? 70 segundos. Maravilha. 70 segundos. Quer dizer, você passa um filme em alta definição de 50 gigabytes em 70 segundos. Agora, falar em velocidade, Pedro, deixa eu aproveitar e fazer uma observação a respeito desses 50 gigabytes. É importante perceber que os tempos de download são diferentes dos tempos de upload. Quando você contrata um serviço de conexão via internet, mesmo que ele seja em banda larga, normalmente a velocidade de download é bem maior do que a velocidade de upload. A banda para upload é mais estreita do que a banda para download. Tradução: se você vai trazer um arquivo grande que está lá na internet para o teu computador, uma banda larga, isso é rápido. Agora, a recíproca não é verdadeira. Se você vai fazer o upload,
né? Basicamente, eu não sei qual é a relação, acho que depende muito do serviço, né? Da banda contratada, mas pode chegar às vezes até 10 vezes, né? Então, às vezes você consegue mais, trazer 50 gigabytes 10 vezes mais rapidamente do que enviar 50 gigabytes, por exemplo. Isso é um fato mais para a tecnologia DSL. A DSL que ela foi criada dessa forma. Exatamente. Né? Então, isso é uma agravante no caso de você ter que fazer uploads, reforça a tese aí do Pierluigi da paciência que você vai ter que ter para enviar um arquivo para que ele fique lá disponível no serviço do YouSendIt ou mesmo do Mega Upload. O Mega Upload você encontra em www.megaupload.com. Esse Mega Upload é Mega Upload. Exatamente. Mega Upload, basicamente. Tem algumas dicas aqui do Mauro Koch, um outro colaborador nosso, bem frequente, ele tem ajudado muito aqui no programa, que ele diz o seguinte: você se lembra que tinha um ouvinte em que sumiram algumas pastas do Windows dele, né? Lembra que eram pastas que pareciam... Misteriosamente, inclusive pastas até do próprio sistema, né? Pastas tipo meus documentos, pastas que o próprio sistema, o próprio Windows cria na hora que ele é instalado numa determinada máquina. Então, ele dá a seguinte sugestão: se o cara não quiser reinstalar o Windows, ele poderia fazer duas coisas. Uma, entrar no modo seguro. E depois sair. Entrar no modo seguro e sair. É gozado a capacidade profilática que o modo seguro tem. Quantas vezes o meu computador dava problema, eu entrava intencionalmente no modo seguro, não fazia absolutamente nada, saía do modo seguro, entrava no modo normal e ele já estava consertado. É impressionante a capacidade de autocura que ele tem. Na realidade, né? O modo seguro, a gente não faz nada, mas ele faz. Modo seguro, faz, né? Quer dizer, ele dá uma checada na integridade do Windows, né? E o que ele puder arrumar, ele já arruma mesmo, né? Sem o usuário ter que interferir. Eu, particularmente, comecei mesmo como técnico, já há muitos anos, eu prestei atenção nessa dica de vocês e realmente, a partir daí, comecei a utilizar e funciona mesmo. O computador está dando problema de inicialização. Isso. Só que você faz? Você inicia no modo seguro? Nossa. Isso, foi daí que eu comecei a fazer isso. Nossa, mas há quanto tempo foi isso? Faz tempo. Mas é verdade, aí eu comecei a prestar atenção e falei, realmente tem... Você entra no modo seguro e não faz nada, aí sai do modo seguro e inicia o computador normalmente. Ele faz um check interno dele que ele se corrige algumas coisas, que você muitas vezes não é resolve. Tudo não, mas não é tudo, mas... E o modo seguro também é muito interessante para você, sabe, tirar aqueles vírus que ficam na memória. Então, na hora que você entra no modo seguro, normalmente esses vírus que se instalam na memória no processo de inicialização do Windows, eles não se instalam no modo seguro, porque o modo seguro tem isso. Por ser seguro, ele não deixa nenhum programa daqueles que fica residente na memória se instalar, né? Ele põe o básico, inclusive até, pra você ter uma noção, o driver controlador da placa de vídeo é o mais básico possível. A resolução do vídeo fica uma coisa horrorosa, poucas cores, baixa resolução. Você até fala, nossa, ferrei meu computador. Não ferrou nada. Na hora que você liga no modo seguro é assim mesmo. Ele põe o mínimo necessário para fazer o computador te dar algum sinal, né? Sinal de vídeo, sinal de teclado, coisa assim. E corrige tudo que ele consegue corrigir. No caso de você ter que eliminar um vírus, muitas vezes, que esses vírus que ficam residentes na memória, você não consegue eliminá-los se você estiver trabalhando no modo normal, porque arquivos em execução, mesmo que sejam de vírus, o Windows não consegue simplesmente matar o processo se ele estiver sendo executado. Tá? Ele não consegue encerrar o processo. Então você tem que reiniciar a máquina sem o vírus na memória, ele está gravado no seu HD. Tanto é que na hora que, se você não tomar nenhuma providência, ligar novamente o computador no modo normal, ele vai voltar para a memória. Mas para poder eliminá-lo do HD, só se ele não estiver na memória, se ele não estiver em execução. Então você tem que instalar ou abrir o Windows no modo seguro, no modo segurança, aí passar o antivírus vai achar o danado lá no seu HD, aí ele vai conseguir realmente apagá-lo, e aí sim, claro, uma vez apagado, não está na memória, apagou, está tudo certo, está tudo limpo, aí você pode começar o computador no modo normal novamente, que o vírus não volta
a se manifestar, né? Na maior parte das vezes, é claro. Agora, outra sugestão que o Mauro Koch disse, além de entrar no modo seguro, é não reinstalar o Windows, mas voltar alguns dias no último ponto de restauração. Agora, isso se o nosso ouvinte que teve esse problema teve o cuidado de criar pontos de restauração. Isso é importante, viu, gente? É um recurso que o Windows Vista, principalmente, o XP acho que já tinha isso também, mas desde o Windows XP, esse ponto de restauração é uma coisa com a qual muitas vezes a gente não está acostumado e esquece dela. Teu computador hoje, você ou aí, tá funcionando legal? Você tem certeza que está limpo, não tem vírus, está tudo nos trinques? Pois é, hoje ele está assim, mas você não sabe amanhã. Amanhã pode ser que entre algum vírus por algum caminho aí que você não espera. Tá bom, mas se hoje ele está bem, está funcionando, vá lá no painel de controle, se não me engano, e procure como criar um ponto de restauração no seu computador. O que ele vai fazer? Ele vai gravar num arquivo toda a configuração que hoje funciona perfeitamente, para que se eventualmente daqui 1, 2, 3, 10, 20 dias, sei lá, eventualmente acontecer alguma coisa que infecte arquivos no seu computador com vírus, aconteça isso ou aconteça aquilo, você pode retornar a esse ponto de restauração. Você vai perder aí as coisas que você configurou nesses 10, 20 dias, mas você pelo menos tem a certeza que vai voltar a ter teu computador funcionando tão bem quanto ele funciona hoje. Sabe o que eu estava pensando, Tarcísio? Por que nós, seres humanos, não temos ponto de restauração? Seria ótimo. Seria interessante a gente voltar assim e falar, não, eu estava tão bem naquela época, deixa eu voltar. Tem um problema, né? Apertar um Tem um problema tão grave, deixa eu voltar. Aí você aperta um botãozinho assim, aparece um menu na tua frente, você quando você tinha 20 anos, 25 anos, 30 anos de idade, aí vai, você escolhe, fala, eu quero voltar a essa fase. O ponto de restauração. Ponto de restauração. Agora, a outra dica do Mauro é uma fonte de dicas inesgotável. Para o ouvinte que deseja gravar áudio e vídeo que estão em streaming, ou seja, quando você tem um áudio e um vídeo em streaming, ele vem vindo, você vai ouvindo e vendo e ele vai se apagando, ou seja, você não está gravando nada. Mas se você quiser gravar isso e estiver usando o navegador Firefox, aliás, todo mundo hoje em dia quase está usando o Firefox, o Internet Explorer já está saindo de moda, né? Basta instalar um add-on, aqueles, como seria em português, add-on? É um programa acessório. Um acessório. Uhum. Chamado Ant Toolbar. Ant é formiga. Ant a Toolbar. barra de ferramentas da formiga. Da formiga, Ant Toolbar. Uhum. Aí diz que funciona muito bem para gravar vídeos. Diz, eu tenho esse add-on instalado e considero muito bom. Para gravar o áudio, o professor Tarcísio já recomendou o Audacity, né? Aquele que você já tinha falado. É um gravador aí gratuito que permite Agora, gravar tanto a partir de microfone quanto sinal de linha. Aliás, o Audacity eu sugeri para você gravar coisas que vêm em tempo real, né? Áudio que vem em tempo real, por exemplo, você põe uma rádio, por exemplo, uma das dicas que a gente deu há algum tempo, que hoje está assim super badalada pela internet, é aquela Last FM. A Last FM é uma rádio de internet que você define as suas preferências e ela fica te enviando via streaming áudios de músicas do estilo que você definiu como sendo de sua preferência. É bem legal para você ficar ouvindo um rádio enquanto você trabalha no seu computador, né? Baixinho, tal, deixa lá como fundo musical. E às vezes as pessoas se interessam em gravar a programação que está chegando para depois, sei lá, queimar um CD no formato MP3 ou não e ouvir no carro, coisa assim. Então o Audacity ele se presta bem a esse tipo de gravação. Ele grava tanto a partir de microfone quanto a partir de um sinal de linha que esteja entrando. E mais uma dica do Mauro a respeito ele deu uma dica sobre aquele Comodo Internet Security. Esse software Comodo, ele falou, tem que tomar um cuidado que é o seguinte, é um freeware, mas é para usuários avançados, porque durante a instalação ele realiza muitas interrupções e durante esse uso pedindo autorização. Então você tem que ler o que ele está pedindo autorização não vai e autorizar ou não, direto ou porque não, diz que uma resposta errada pode deixar uma porteira aberta para malwares. Por falar em porteira aberta para malwares, tomem cuidado. Tá? Eu tenho visto de uma forma cada vez mais frequente nos computadores, um tal de antivírus 2009. Esse antivírus 2009, cuidado, não é um antivírus. Ele é uma armadilha
que aparece a partir de um malware que acaba se instalando no seu computador. E se você aceitar que esse antivírus 2009 seja instalado no seu computador, ele sempre vai dizer que o seu computador tem umas determinadas pragas digitais perigosíssimas, que ele dá lá uns nomes para elas. E que você precisa para poder, ele detecta, entre aspas, essas pragas, né? E aí para você eliminar essas pragas, você precisa comprar a versão comercial do antivírus 2009. Né? Aí você vai lá no site, compra, não é barato, e ele remove as pragas. Né? Só que o detalhe, essas pragas nunca existiram, são pragas falsas, são pragas que ele inventa, ele diz que existem, apenas como uma armadilha, só ele consegue retirar, é claro, elas não existem, né? Apenas como uma armadilha para que você vá lá para o site, gaste o seu rico dinheirinho, deixe lá os seus tostões, que não são tão poucos assim, e no fim você fica satisfeito, porque você acha que eliminou as tais pragas, afinal de contas, você não sabia que elas nem sequer existiam. São alarmes falsos, tá? Então, toma cuidado com esse antivírus 2009. E ele vem assim, quando ele aparece na forma de malware no seu computador, ele vem na forma de mensagens ameaçadoras. Foi detectado isso e aquilo, tal, seu computador vai explodir, né? Algo do tipo. É bom você tomar providência, clique aqui para instalar. Aí você clica, é gratuito. Tá, tudo bem. O programa que detecta realmente é gratuito. Só que o programa que detecta, que você instala... ele não detecta, ele faz de conta ele faz de conta que detecta uma coisa que não existe. E o pior, é outra praga, você não consegue eliminá-lo do seu computador. Aí você tem que procurar um desses anti-spywares para eliminar o antivírus 2009 da sua máquina. Porque ele é outra praga, você não consegue dar o uninstall nele, nem pelo painel de controle. Ele permanece, ele persiste, ele fica lá sempre te avisando de pragas e pragas e pragas que não existem, até te vencer pelo cansaço e você vai lá e compra lá o tal da versão comercial para eliminar as pragas que não existem. Então é realmente uma coisa assim... É golpe. É golpe. Não tem mais o que inventar mesmo, né? E na hora que compra, deve ser identificável o cara que recebe esse dinheiro. Eu não sei qual é o esquema. É bom alertar, viu, polícia? Polícia Federal tem... mas mas não é aqui no Brasil, não. A coisa vem lá de fora. Sim, mas nós temos condições... Aliás, por falar em fraudes, mais uma dica do Mauro Koch. Tem um site onde o internauta conhece os mais diversos tipos de e-mails fraudulentos e aprende as diversas técnicas que pessoas desonestas utilizam para aplicar golpes, como essa, por exemplo, que o Tarcísio acaba de citar. E a dica é entrar no www.rnp.br, então vou repetir, www.rnp.br/cais, como se fosse cais de Porto, cais/fraudes.php. Tá. E aí você tem uma lista de tudo que os vigaristas fazem. Esses e-mails fraudulentos, já há aí centenas de modelos deles, eu acho que esse site deve, no caso, cadastrá-los, né, colecioná-los e cadastrá-los para que os ouvintes possam, ou melhor, para que os internautas possam ir lá e checar se está na lista negra ou não, né? E são chamados phish scams. Os phish scams são esses e-mails que normalmente aparecem na forma de um atrativo ou então na forma de uma ameaça e solicitam exatamente que você, no corpo do e-mail, acabe clicando num determinado link para se beneficiar do tal atrativo. Né? Tipo, olha, você ganhou isso, olha, cheque não sei o quê. Ou então, puxa, olha, veja o que eu descobri, uma foto da gente na época do colegial. Então o cara clique nesse link para descobrir, coisa assim, né? Ou então são e-mails, e esses na maior parte, ameaçadores. Do tipo, olha, você está devendo uma grana e seu nome está no SPC. Para você resolver o problema e entrar no SPC e limpar a tua barra, limpar o teu nome, clique aqui. Ou então, na época, esses são mais comuns na época da entrega do imposto de renda, você precisa urgentemente
como se fosse um e-mail da Receita Federal, né? Você precisa urgentemente clicar no link de baixo para entrar no cadastro e se recadastrar, porque senão seu CPF vai ser cancelado. Né? Aí o cara fica apavorado, clica, e toda vez que você clica num desses, você acaba entrando numa página que não tem nada a ver com aquilo, obviamente, e essa página normalmente tem um script que se executa automaticamente, e esse script malicioso acaba instalando no seu computador um malware desses quaisquer, né? Um cavalo de Troia, torna o seu computador depois um zumbi, enfim, aquelas coisas. E mais uma vez vem a dica, se você está usando o Firefox, existe um add-on chamado NoScript. Então, se você acrescentar isso e configurá-lo, dizendo quais são as páginas que vão aceitar script e quais que não vão aceitar. Exato, porque senão também você acaba limitando, né, a capacidade do browser trabalhar. Mas eu quero aproveitar esse minutinho final que nós temos para perguntar para o Jefferson. Jefferson, quais são as novidades, rapidamente, do www.intermatica.org? Bom, ele está entrando hoje no ar, né? Então, eu tenho aqui uma listinha rápida, tá? Do que... algumas melhorias, né, que vão estar entrando, que principalmente a parte de indexação, que vão ter 3 tipos de facilidade para buscar os infodrops e informações, né? Isso é um antigo pedido dos nossos ouvintes. Uma velha reivindicação. Uma vai ter um campo de busca onde você vai digitar só o número do infodrop e já vai aparecer o infodrop na sua tela, né? O outro vai ser por data e no modo linear, né? E o outro vai ser por assunto. Por assunto. Tá. Tá. Palavra-chave, no fundo. Palavra-chave também tem. Também tem palavra-chave. Tem algumas tags, agora os infodrops têm tags. Tá? Então algumas tags são escolhidas. Essa é a principal novidade. Agora tem também disponibilização de áudio, né, dos programas aqui, dos infodrops, inclusive. Os podcasts, né? E muitas outras que estão por vir, não é isso? Sim, os vídeos, né? E uma série de outras coisas aí que nós estamos colocando. E ele está entrando numa fase ainda beta, né? Com alguns ajustes. Que Mas isso sempre vai existir. Mas isso sempre vai existir. A gente teve que dar essa corrida no final, porque vocês estão ouvindo a musiquinha aí, o programa acabou. Gente, tchau, muito obrigado aí pela audiência e até o próximo Plug Eldorado. Até logo para vocês, obrigado Jefferson. Até logo para todo mundo, até semana que vem. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.